Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à quarta semana, à quarta aula de Sistemas Operacionais. Disciplina essa do curso técnico Professor, integrado ao ensino médio do Instituto Federal Sul de Minas, campus Muzambinho. Oi, alguém me chamou? sim, Ana. Tem como você esperar um pouquinho? Tava muita gente no link errado. Pois é, mas eu tenho um tempo aqui, né? Então, como fica Tudo tudo bem. gravado, o aluno que perder, ele pode acessar de lá. Tá falando que o Meet da plataforma tá errado? Não, tá certo da plataforma. Não sei o que aconteceu. Muita gente entrou no errado. Tinha vários alunos no outro. Ah, tá. Mas eu não passei o link para ninguém, vocês conseguiram entrar aqui, então tá normal, ué. Tá errado não. É que a gente Sim, entrou eu entrei pela. pela plataforma. Eu entrei pela plataforma e a primeira vez que eu cliquei eu fui para um outro link. Eu tava até estranhando que a aula Ah, não tava tá bom. começando. Vocês foram entrar pela plataforma. E o link que tá lá, envia esse link lá na plataforma então para mim, por favor. Acabei de replicar lá. Bem, então vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, já foram distribuídos aí 7 pontos. Então, esse primeiro bimestre, ele já está praticamente encerrando. Inclusive, nós temos conselho de classe no dia 30. Hoje são 11, então nós temos aula do dia 18 e do dia 25 para fazermos o conselho de classe. Eu já quero encerrar isso na semana que vem. Pois é, Caio, já foi. Na semana que vem eu quero encerrar. Então, o que vai acontecer? Tá? Na semana que vem é a aula do dia 18. Na aula do dia 18, semana 5, vai ter mais uma atividade valendo 2 pontos. E um ponto eu vou dar de conceito aí para vocês. Tá? Eu dou uma vistoriada nas atividades que vocês enviaram, né? E nos conceitos, na participação de vocês lá, onde vocês gravaram, né, a presença, tá? E vou dar um ponto. Tá? E mais um ponto da atividade da semana 5. Então, com isso, nós teremos aí 10 pontos distribuídos. Tá? Não, quando você entrar lá na sua presença, você vai ver que tem um horário lá. Tá? E não tá disponível ainda não. Olha aqui para você ver, ó. De 9h30, Luiz, tá? Até as 10h30. É o horário que eu deixei marcado para você registrar a presença. Tá bem? Então, só consegue registrar a partir das 9h30.
O que eu estava percebendo? O aluno estava vindo aqui, registrando a presença logo no início e sumia da aula. Registrava e sumia. Então, eu estou mudando um pouquinho esses conceitos aí, tá? Felipe, aí eu tenho que pegar a gravação, né, e ver se você estava lá, acredito que você esteja assim, tá? E lá eu marco para você. Eu mesmo vou lá e marco para vocês. Então, ó, atentos ao horário aqui, tá? Com a gravação, eu tenho quem estava, né, e quem não estava na sala. Então, quem esqueceu, depois eu faço uma revisão lá e vejo como que está, ok? Mas fiquem atentos a isso, gente. Tá? Tem um horário que eu sempre deixo uns 30 minutos depois da hora, tá? Depois que vence a nossa aula, às 10, para vocês poderem marcar. Isso, Rafael. Me falaram mesmo que você não havia conseguido entrar, tá? Mas sem problema, Rafael, considero a presença para você lá, tá legal? Então, quanto a isso, perder ponto por frequência, não, isso aí não vai influenciar em nada, não. Eu preciso dessa frequência a hora que eu vou para o conselho de classe. No conselho de classe, a gente leva essa situação da frequência, né, até para mostrar que quem está comparecendo às aulas, quem não está, quem tem direito a uma segunda chance, quem não tem. Tá? A pontuação que eu dou, ponto extra que eu dou, com um conceito, por exemplo, eu dou mais voltado para as atividades. Tá? Aquele aluno que entregou todas as atividades para mim garante um ponto. Aquele aluno que entregou só metade das atividades tem só metade do conceito. Tá? Então, eu analiso muito por ali. Ok? Mas fiquem atentos aqui, né, à aba geral, que é onde são feitas o registro da presença. Tá? Semana 4. Nesta semana 4, nós iremos trabalhar os processos. Tá? E o que é processo? Processo é tudo que está sendo executado a partir do momento em que você liga o seu computador. Você foi lá, deu um start, apertou lá, ligou o seu computador, né? Vários softwares, várias ações estão sendo executadas por detrás do sistema operacional. Algo que a gente não enxerga, algo que a gente não visualiza no momento em que nós estamos, né, com as nossas prioridades. Um exemplo, nesse momento que eu tenho aqui sendo executado ao mesmo tempo. O processo é isso, é aquilo que está sendo executado ao mesmo tempo, com a ajuda do processador e com a ajuda da memória. Né? Ele processa, né, ele realiza os cálculos, manda para a memória, essa memória é a memória RAM, né? E com o uso da memória cache, tá? Ele manda para a memória e isto vai em execução. Tá? Então, busca-se a informação na memória e executa. Neste momento, eu estou trabalhando com 2 navegadores. Então, eu já tenho de cara 2 processos sendo utilizados. Na tela que vocês estão visualizando, né, a semana 4, eu estou com o meu Google. Não estou com o meu Mozilla. Estou com o meu Mozilla aberto. Na tela onde eu estou fazendo a gravação e a transmissão, eu estou com o Chrome, o Google Chrome. Então, aí mostra, né, a prioridade que tem cada um dos processos. Né? Então, no momento em que eu mudo para a tela de lá, no momento que eu passo o mouse aqui, o que está acontecendo? A prioridade nesse momento, né, é a execução das coordenadas do mouse. Aonde que o mouse está indo, qual a posição que ele está buscando, né, aonde que eu estou arrastando. Então, processos são sempre assim. Processos, né, é o que tem de prioridade para ser executado naquele momento dentro do meu sistema, fazendo com que a máquina devolva a informação para nós. Quando vocês, por exemplo, clicam em algum link, clicam em algum site para abrir, alguma coisa desse tipo, né, e há uma demora para aquilo acontecer na tela, pode ser 2 coisas. A primeira delas, né, você tem muitos aplicativos, muitas janelas abertas ao mesmo tempo, e aí, na ordem da prioridade, aquela que você fez naquele momento não é prioritário. Então, ele não vai executar. Ele vai executar os outros processos primeiro, para que depois ele possa executar aquele último que você fez. Então, por exemplo, eu poderia mandar abrir aqui um site qualquer.
né? Então eu venho aqui, olha, eu venho aqui na minha aba, né, clico aqui. Ele abriu rápido, por quê? Porque eu não tenho nada executando nesse momento, a não ser essas duas janelas. Então ele tem prioridade. Mas se eu tivesse muitas ações sendo executadas, ele poderia demorar para abrir essa janela para mim, simplesmente porque este processo não era prioritário naquele instante e ele tinha que executar outros que estavam na fila para que depois ele chegasse nesse último meu. Uma outra situação que pode atrasar a abertura, por exemplo, de uma janela, que seria um processo aqui, poderia ser um processador de baixa performance, um computador lento. O computador lento, ele é lento por quê? Porque ele pode ter um processador, né, que seja razoavelmente para os dias de hoje lento, né? Você pode ter pouca memória, né, pouca memória RAM, né? Então tudo isso pode gerar. Então você tem um processador lento, você tem pouca memória RAM, o que acontece? O processador não consegue processar aquela informação em um tempo hábil, né? Ele atrasa, joga para a memória está cheia, ele tem que fazer um processo de descarregar a memória para poder armazenar a próxima informação. Então aquilo gasta um intervalo de tempo. Este intervalo de tempo, né, é às vezes o que você fica aí de braços cruzados, tá, aguardando uma tela chegar. O Rafael me pergunta aqui, a sua própria internet tem efeito na lentidão? Não. Mas aí, tá, eu tenho uma outra situação, Rafael. Tá? Processo está sendo executado junto com a banda da internet. Tá? Então, não adianta eu ter um computador rápido, com poucos conteúdos abertos, ou seja, o que eu mandar abrir agora, por exemplo, ele iria abrir rápido. Né? Mas se eu tenho uma internet lenta, né, uma banda que não seja a banda larga, né, isso vai ocasionar uma lentidão, mas não é uma lentidão devido ao atraso dos processos, e sim pela velocidade que você tem contratado com o seu provedor. Agora, isso tudo pode se acumular. Se você tem uma baixa qualidade, né, baixa quantidade de link, de pacotes na sua web, na sua internet, pouca memória e um processador, né, que não seja dos mais rápidos, e aí você ainda tem um Windows 10, por exemplo, que é pesado, isso tudo sobrecarrega a máquina, fazendo com que os processos sejam, né, mais lentos para serem executados. Como que eu consigo saber quais são os processos que estão sendo executados nesse instante? Eu vou lá no meu teclado, eu seguro o Ctrl, né, o CTRL, o Alt seguro junto, as duas teclas, e dou um Delete. Quando eu faço isto, ele me mostra uma janela perguntando bloquear, trocar de usuário, sair, alterar senha ou gerenciador de tarefas. Eu busquei o gerenciador de tarefas. Tá? Vocês estão enxergando? Estão conseguindo enxergar essa tela aqui dos processos? Visualiza? Então, aqui no gerenciador de processos, de tarefas, eu tenho todos os processos que estão rodando neste momento. Tá? Então, eu tenho aqui ó, o Firefox, que está com 3 janelas abertas, ou 3 sequências abertas ali. Né? Eu tenho o meu Google Chrome, lembra que eu falei para vocês? Eu estou trabalhando com 2 navegadores, ó, Firefox e Google Chrome. Firefox, nesse momento, não está ocupando nada. Por quê? O Firefox, para mim, nesse momento, só está com essa janela aberta aqui. Essa janela do gerenciador de tarefas. Agora, o Chrome, o Google Chrome, é o que eu estou fazendo a transmissão. Então, ele é prioritário para mim nesse momento. Olha como aqui, ó, ele está usando a minha CPU. O que ele está fazendo? Ele está usando, né, o meu processador, justamente para poder executar tudo que está acontecendo. E o que é essa execução de tudo que está acontecendo? É a minha transmissão. A transmissão que eu estou fazendo para vocês nesse instante. Né? Ela está como prioritária, ela está rodando a todo momento. Porque se não for assim, vocês não recebem a minha mensagem, a minha imagem e o meu áudio. Né? Então, vocês estão vendo aqui que ela chega a ocupar, olha, 30%, né, do processamento.
ela é o que mais está consumindo energia nesse instante. Tá? Quem levantou a mão? Pode perguntar. Fui eu, só um adendo, pelo que eu saiba, dá para abrir o gerenciador de tarefas mais fácil se você só clicar com o botão direito na barra ali de baixo, onde fica os aplicativos, sabe? Barra de tarefas. Exatamente. Isso, também dá. Também dá para abrir por ali. Né? São atalhos. Né? Isso daí é um atalho que a gente pode fazer. Tá? Mas também dá. Matheus, pode falar. Também é assim que eles mineram Bitcoin, não é? Se eu não tô enganado, eles forçam alguma coisa para executar, tipo, muito processamento do computador, aí vai gerando um código, que é o Bitcoin. Também. Né? Então, aqui eu tenho, né, essa sequência do que está sendo gerado aqui para mim. Se vocês olharem lá em cima na CPU, vocês estão vendo. O que está com 0, né, são situações que estão abertas, né, mas que não estão me consumindo, né, processamento nesse instante. Tá? Olha aqui embaixo. Ó, esse endpoint do Bitdefender, tá, é o meu antivírus. Meu antivírus ele está agindo aqui em segundo plano, mas ele não está consumindo processamento nesse instante. Porém, vocês podem perceber que ele consome memória. Né? Por quê? Porque ele está carregado, ele está armazenado na memória nesse instante aqui. Né? Então, esses são todos os processos, né, que trabalham nessa sequência, tá? No momento em que eu estou com a minha máquina sendo utilizada. Okay? A opção tá bom, Matheus. Boa sorte aí, viu? Tá bom. O Matheus está dizendo que vai fazer um vírus para o Bitcoin dele. Tá? E pretende ficar rico com isso daí. Legal, Matheus. Legal. Tá? Vou Não ficar deixa também preso. fazer, meu irmão. Oi. Pode falar. Eu vou ficar preso. Aí não. Tá? Você não vai fazer isso, não. Tem alguns comentários aí, vocês devem estar acompanhando. Tá? Bernardo, eu até já expliquei a questão da aula passada. Depois, com as gravações, eu consigo enxergar, visualizar, fazer a conferência e eu marco lá para vocês. Tá? A questão da presença. Mas não esqueçam de entrar lá, não. Até às 10h30 está aberto para vocês registrarem presença. Abriu agora, às 9h30 e vai até às 10h30. Tá bem? Não esqueçam, não. Então, pessoal, né, a descrição que eu deixei aqui para vocês, né? Processos. Um processo pode ser considerado como um programa em execução. Você liga o seu Windows, automaticamente, né, para o bom funcionamento dele, uma sequência de processos estão sendo executados. Um simples arrastar de mouse já sinaliza, né, uma ação que ele tem que executar. Então, qualquer ação que o computador tenha que executar para que nós possamos trabalhar com ele, subentende-se que era um software, um programa que está sendo executado e, consequentemente, isso gera um processo. Tá? Então, são processos que estão trabalhando a todo instante. São softwares, são programas. Mas esses programas eu não abri. Não, eu não abri, eu não utilizei. Mas o próprio sistema operacional, ele fica responsável por gerenciar isso. Tá? E também, né, é um conjunto de informações necessárias para que a concorrência de programas no sistema operacional. O que seria essa concorrência? Justamente a questão prioritária. Né? Se eu vier aqui e eu fechar essa janela, clicar aqui no X, só de chegar o mouse até aqui eu já gerei um processo de identificação de localização. Quando eu clico nesse botão, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que identificar aonde que eu estou clicando no processo. Ele vai ter que executar a função que está naquele X, que é fechar a janela, é o segundo processo. Né? E ele tem que executar isso num tempo hábil para que eu possa continuar no meu trabalho. Se eu clicar ali e ele demorar a fechar, isso subentende que tem vários processos na fila que não são tão prioritários quanto esse, ou que a minha memória é curta, ou que o meu processamento é lento. Tá? Mas a ordem, né, o que ele fala aqui para vocês,
para a concorrência dos programas é justamente isso, é tentar colocar, né, naquele momento qual é a ação prioritária. Eu estou transmitindo para vocês, né, mas eu vou clicar ali para fechar. Transmitir é prioritário? É prioritário. Mas fechar é prioritário? É também, porque eu fechei. Porém, a transmissão, ela veio antes do fechar a janela. Né? Mas como tudo acontece na casa dos milésimos de segundo, você pega um processador, né, por exemplo, com o CROC, o que é CROC? É a velocidade de 3.0 GHz. O que quer dizer isso? Que ele consegue realizar mais de 3 milhões de cálculos por segundo. O que é um cálculo? O cálculo é a execução de algum programa, é o próprio processo. Então, eu clico aqui, né? Ele vai, por exemplo, vou clicar aqui, eu clico aqui, ele vai abrir a janela, né? Ele abriu uma janela, executou um processo, mas não interrompeu o meu processo aqui da transmissão. Por que isso? Né? Porque aparentemente tudo foi executado no mesmo instante, no mesmo tempo. Porém, para ele, não. Eu continuei transmitindo, é como se ele tivesse dado um stop, deu um stop na minha transmissão, foi lá, abriu a janela e voltou para cá. Mas imagine ele realizando 3 milhões de cálculos a cada segundo. Então, para nós, usuários, é insignificante o stop que ele deu aqui, ir lá, abrir aquela nova janela e voltar aqui de novo. Agora, quando eu tenho um processador lento, imagino que eu tenho um processador que trabalha na casa de 1 GHz. Ele vai executar o quê? 1 milhão de cálculos por segundo. Né? Ele é rápido ainda, mas comparando com o de 3 GHz, ele chega a ser 3 vezes mais lento. E aí eu tenho um sistema operacional muito grande, muito pesado, eu tenho pouca memória. É onde, quando eu mando, por exemplo, ele fechar essa janela aqui, como ele fechou rápido, ele poderia demorar um certo tempo para ele poder fechar, para depois eu enxergar essa visualização. Então, por isso que o que aparentemente é executado no mesmo instante, no mesmo intervalo de segundo, né, não é. Tá? É executado por tarefas, por prioridade, por processos, tá? Que entram naquele momento. Mas como a velocidade é muito grande, a memória, né, e o processador, então parece que tudo foi feito no mesmo instante. É igual um filme. Né? A imagem que vocês estão assistindo aí da minha transmissão, ela não é instantânea, ela é em quadros. Né? São vários quadros por segundo. Tá? Então, a nossa vista ela não consegue captar, né, quadro a quadro. Se você pegar uma câmera de alta resolução e filmar algo assim, você consegue separar quadro a quadro. Mas o nosso olho, a nossa vista, né, o nosso cérebro, ele não consegue interpretar isso num quadro a quadro. Como a velocidade é muito alta, parece um filme, né? A minha mão que está atravessando aqui, ó, que atravessou aqui, está indo e voltando, para vocês, né? Ela está indo e voltando, mas poderia ser assim, ó, um quadro, outro quadro, outro quadro, tá? Mas como a velocidade é muito grande, a imagem está em movimento. Então, são processos em movimento. São processos sendo executados na mesma fração de segundos, e eu não chamo isso aqui de segundos, eu chamo de milésimos de segundo, então na mesma fração de um milésimo. Agora, o que é um milésimo de segundo? Você pega um segundo e divide ele por 1000. Né? Gente, é irrisório. Então, nós não vamos conseguir mesmo, né, interpretar isso numa sequência. Tá? Então, é isso que acontece internamente dentro do nosso Windows, quando eu me refiro a processos. Né? Eu trouxe um texto para vocês aqui, que fala justamente isso, tá? Da questão do instanciar, do dividir, né, do processar, como fala aqui, ó, em um sistema multiprogramado. O que é o sistema multi? Antigamente, nossos sistemas ele era um mono, somente um usuário poderia usar uma máquina de cada vez. A partir do momento em que
quando veio-se o conceito das redes e que o computador foi compartilhado, o sistema operacional aceita mais de um usuário ao mesmo tempo, nós temos um sistema multiprogramado. Né? Então, pode-se entrar várias funções, várias pessoas podem estar trabalhando, basta o sistema operacional permitir, no mesmo computador. Eu poderia liberar o meu computador aqui para vocês utilizarem na casa de vocês, e vocês estariam intervindo no meu computador aqui, executando funções, executando tarefas, executando processos, né? Porque o sistema ele é multiprogramado, ele não é mono-usuário, ele é multi-usuário, várias pessoas podem usar ao mesmo tempo. Né? Então, em um sistema de multiprogramado, a CPU, processador, né, salta de programa para programa, executando cada um deles por dezenas, centenas, milhares até de vezes por segundo. Tá? Este mouse que eu estou passando aqui, que vocês estão enxergando sobre esse texto, o texto está parado, porém, a posição do mouse, né, ele está fazendo cálculos por detrás e me direcionando. Porque se você pegar um monitor, ele é composto do quê? Ele é como se fosse uma planilha. Imagine uma planilha, não sei se vocês já viram o Calc ou Excel, cheio de células, né? Onde cada célula daquele é um endereço. O monitor é assim, é uma matriz. O monitor é uma matriz de linhas e de colunas, tá? Onde cada linha e cada coluna, quando ela se encontra, ela forma um ponto. Então, as imagens são formadas por pontos. Esses pontos são chamados aqui para nós de pixels. Né? E o que eu chamo de resolução? Resolução é a qualidade da imagem. E como que uma imagem é melhor ou pior do que a outra? Através do pixels. Quanto maior o número de pixels em cada polegada, tá? A imagem é mais nítida, a imagem é mais limpa, mais clara. Um exemplo disso, pegue uma TV grande, uma TV de 55 polegadas, tá? De 60 polegadas. Chega o olho bem pertinho da tela, você vai ver que ele é todo cheio de pontinhos. São os pixels. Né? Quando você está distante, né, você não enxerga os pontos. E aqueles pontos formam-se uma imagem. Né? Aqui também no monitor é assim. Porém, olha, quando eu arrasto o mouse, o que é aquela setinha do mouse? Um conjunto de pontos que formam aquele símbolo de uma seta, tá? Naquela cor branca, e que quando eu arrasto, ela sai de uma posição e vai para outra, ou seja, ela sai de uma célula, tá, e vai para outra, né? Então, me dá o efeito de movimento. Então, são processos. Porque quando eu coloco o mouse aqui e faço isso, ó, cliquei, segurei, arrastei, o que ele teve que fazer? Ele teve que saber qual foi o local, qual foi o endereço que eu cliquei, aonde que eu apertei o mouse, a hora que eu arrastei, até aonde eu arrastei, para que ele pudesse trocar de cor. Processos que foram executados. Tá? Então, quando ele fala aqui para vocês que a CPU executa um programa no decorrer de 1 segundo. É aquilo que eu disse. São os processamentos. Isso está inteiramente ligado ao clock. Clock do processador. O que é clock? Clock é a velocidade do processador. O clock é medido em quê? É medido em megahertz, gigahertz, milhões, né, de hertz. O que é hertz? Hertz são pulsos a cada segundo. Então, são eles que realizam o cálculo. Né? São eles que estão por detrás do sistema operacional executando tudo isso daí. Então, quando um processo é suspenso, tá, ele deverá ser reiniciado mais tarde, exatamente do mesmo ponto que estava quando foi interrompido. O que seria um processo suspenso? Né? Eu rolei essa janela e parei. Estou arrastando o mouse aqui. Ó. O processo do rolar a janela parou. Mas se eu não fechei a janela, tá? Então, aquele processo do abrir a janela e mostrar esse texto para mim aqui em PDF, ele está sendo executado, porém está parado. Ele está em stop. Ele está gastando processamento agora? Ele não, ele está gastando memória, porque ele está transmitindo para nós. Quando eu arrasto o mouse, entra um outro processo, o processo do arrastar mouse. Agora, quando eu pego o scroll e rolo para baixo ou para cima,
aí sim, ele está retornando o processo anterior, que foi da abertura dessa janela, onde veio o PDF, e quando eu rolo para baixo ou para cima, ele está retomando aquele processo e executando uma nova ação. Tá? Eu não consigo, por exemplo, rolar o meu mouse na diagonal e, ao mesmo tempo, né, rolar a tela. Ah, mas está acontecendo sim ao mesmo tempo. Não está. Né? Ele está priorizando. A hora que eu rolo o scroll, ele rola a tela, para, vai lá, continua acompanhando o mouse, eu rolo, ele vai também. Então, ele fica ali intercalando. Esse processo da tela parou de novo. Ele está parado. Né? Agora, eu pego o mouse e rolo, ele está voltando. Então, os processos também têm essa questão. Eles são paralisados e eles voltam à sua continuidade. Se eu fechar essa janela, aí eu encerrei esse processo mesmo. Mas qual o processo? O processo de abrir este PDF aqui, para ler esse texto. Tá? Então, aqui nós temos os estilos de processo, que são os de execução, que estão executando, né, a CPU naquele instante, né, são os processos que estão pedindo para mim, né, executar nesse momento aqui. Tá? Olha, no meu gerenciador de tarefas aqui, ó, né, o que está executando nesse momento para mim? O Firefox, ele está executando agora porque eu vim aqui, né, estou arrastando o mouse aqui, estou trabalhando com ele. O meu gerenciador de tarefas, porque ainda está mostrando essa execução aqui, né, mas o meu Visual Studio. O que é o Visual Studio? O Visual Studio é um programa de editor de linha de programação. Ele está parado, olha só, 0%, 000. Cadê ele? Está aqui, ó. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um código de programação. Né? Então, eu retornei um processo anterior, que era o de abrir o Visual Studio, né, que trouxe para mim aqui um script de uma linguagem de programação, ficou parado, ele está parado de novo, e a hora que eu faço isso, ele volta, né, e olha aqui, ó, 1,5, 1,4, zerou de novo. Estão vendo? Aqui deu para vocês verem perfeitamente o processo que está parado, o momento que ele voltou à execução e o momento que ele ficou parado de novo. Tá? Olha de novo, ó, 0, 0, tá? Aqui é o que ele está ocupando na minha memória nesse momento. Só para ficar com aquela tela aberta lá, ele está ocupando 186 megas de memória. Então, ó, vou abrir de novo, ó, vim aqui, né? Ó, esse aqui é meu código, esse aqui é o meu programa que eu estou trabalhando. Vou voltar para lá. Opa, olha aqui, 2.6, 0.4, parou de novo. Tá? Ele chegou a utilizar, né, 0,1%, 0,2% do processamento e do disco meu naquele momento. Então, isso identifica bem para vocês aí processos em movimento e processos estagnados, né? Processos bloqueados. O processo pronto é o que está temporariamente parado para dar lugar ao outro processo, e o bloqueado é aquele que eu realmente, né, cancelei. Não quero mais, né? Aí eu vou, por exemplo, aqui, ó, vim aqui, abrir uma janela, né? Se eu voltar aqui, ó, eu pego outro processo, volto aqui, né? Volto lá nos meus processos, eu vou ver que está havendo movimentação aqui, ó. Houve uma movimentação aqui, houve uma movimentação aqui, né? Mas quando, tá, eu venho aqui e fecho essa janela, olha, quando eu fechei essa janela aqui, né? Olha lá, o Firefox executou um processamento e está voltando a zerar de novo, né? Porque eu estou quase que parado. Né? Um que não para nunca é o meu Chrome. Por quê? Porque esse está transmitindo. Só ele, né, está usando aí 19% do meu processamento. Tá? Então, se você não tem uma máquina rápida e tem muita coisa aberta, você não consegue administrar um MIT. Porque o MIT é aquele que suga, aquele que consome. Vamos dizer assim, ele é um devorador de memória nesse instante, um devorador de processos, de processamento nesse instante, para que ele possa executar, para que ele possa estar trabalhando aí, né? E fazendo a transmissão instantânea para vocês. Aqui eu tenho uma transição dos estados de processo. Vocês percebam que ele sempre está vindo nessa velocidade.
né? Ele pode estar em execução para bloqueado, ou em execução para pronto, né? Ou de bloqueado ele passa para pronto, ou de pronto ele passa para execução, né? Então ele está ali num chamado círculo, né? Num círculo vicioso, né? Sempre pronto, sempre executando ou parado. E do parado ele vai para o pronto de novo e vai para a execução e volta. Enquanto seu computador estiver ligado, isso está acontecendo, né, por detrás, vamos dizer assim, nos bastidores, né, do sistema operacional. Tá? E aqui tem as transições, são 4 transições, né? A transição 1 que ocorre quando você abre o processo, a transição 2 e 3 quando você está com o processo o próprio nome diz, em transição, do parado para o bloqueado, do bloqueado para o execução, né? Ou do pronto para a execução, do pronto para o parado, para o bloqueado, não. Ele tem que se passar aqui, ó. Ele vai para a execução primeiro, para depois ele ser bloqueado, né? Por exemplo, eu quero fechar essa tela aqui. Se eu fechar essa tela aqui, eu estou parado, né? Então, ele não vai direto já bloquear o processo. Eu tenho que clicar aqui, eu tenho que executar uma ação antes, para depois ele poder ser bloqueado, ele poder ser encerrado. Então, vocês percebam esta ordem aqui, ó, tá? Do pronto para a execução, tá? E depois para o bloqueado para o pronto, ok? E, então, mostra as 4 transições. O gerenciamento da memória, que eu expliquei para vocês, o tanto que ela é importante, a memória RAM, né? Aquela memória que é chamada memória volátil, aquela memória que se perde, que se limpa a cada vez que você desliga o seu computador, que você dá um reset, reinicia sua máquina, né? Então, ela faz aquela limpeza e volta de novo. Então, essa é a memória RAM, né? A sequência dos processos em multiprogramação e na memória virtual, né, que é aquela memória que fisicamente não existe, mas que ela é emulada, gerada ao lado da memória RAM para ela complementar a memória RAM. Tá? Ela também é volátil, ela também se perde com a falta de energia, porque ela não existe fisicamente. A memória RAM existe fisicamente, né? Mas as informações dentro delas é que são voláteis. As informações que estão guardadas nelas que se perdem quando você reinicia sua máquina, né? Quando você desliga o computador. Por isso que você, se estiver digitando um texto, por exemplo, como esse daqui, eu estou digitando, o que eu devo fazer para me poder ter esse texto uma próxima vez? Eu tenho que salvar. E o que é o salvar? É justamente pegar da memória RAM e guardar fisicamente no disco rígido. Quando ela está guardada no disco rígido, eu posso desligar o meu computador, né, que ela não será perdida, a não ser que eu tenha um problema de HD. Aí já é uma outra história, é um outro conceito. Eu não tenho problema de HD, meu HD funciona redondinho. Então, né, eu não devo nunca desligar o computador quando estou digitando algo, porque eu vou perder serviço. Mas por que eu perdi? Porque a informação estava na RAM, a RAM é volátil, e a RAM com falta de energia se perde, né? Eu tive que reiniciar minha máquina, reiniciar, eu cortar toda a energia momentânea e ela volta novamente, mas no que cortou, perdeu o que estava na RAM e aí eu perdi o serviço. É mais ou menos isso, né? A comparação de RAM com cache, com a memória virtual. As entradas e saídas, que também geram processo, também são manipuladas. Eu tenho aqui como entrada o meu microfone nesse momento, como saída a minha caixa de som e o meu monitor transmitindo a imagem, como entrada a minha câmera, a webcam, que está captando a minha imagem, está saindo pelo monitor e mandando para vocês também, que vocês estão atuando como saída aí. O seu mouse, o seu teclado são entradas, né? E as saídas também via monitor, via imagem. Então, isso está sempre ocorrendo durante todos os momentos, né? Que são chamados parâmetros de entrada e de saída, tá? Entrada e saída, ou I/O, input, output. Input, entrada, output, saída. Né? A questão dos processos, entrada e saída de processos, e o sistema de arquivo, que foi o que eu expliquei agora mesmo, que quando ele salva, ele guarda, né, um determinado arquivo em disco rígido, fisicamente, para que vocês possam utilizar no outro momento. Né?
Aqui só um gráfico, né, da exemplificação de abrir pastas e abrir arquivos como se fossem processos, tá? E esse é um texto complementar que eu trouxe para vocês. Façam a leitura dele, acompanhem ele, até para poder responder esse questionário aqui. Não se esqueçam que temos 2 vídeos. Gerência de processo, coisa rapidinha, 51 segundos, nem não dá 1 minuto isso aqui, mas ele te dá uma introdução legal, né? E processos, que são 23 minutos e 37 segundos. Então, este é o conteúdo da semana que vocês devem assistir, fazer a leitura. A minha aula vai entrar aqui, ó, embaixo aqui desse link da aula síncrona, essa aula de hoje, que está sendo gravada, e aí vocês vêm e façam um questionário. Próxima aula nossa, dia 18. Dia 18, eu posso dizer que a gente vai estar praticamente encerrando o primeiro bimestre, né? Porque vai ter a última atividade valendo 2 pontos, e nós vamos para 9 pontos, tá? E no dia 25 é a finalização mesmo do primeiro bimestre, tá? Que representa para nós aí a 6ª aula do bimestre, é onde eu vou estar complementando com 1 ponto para fechar os 10 que vocês têm direito lá no primeiro bimestre das notas de vocês, que vão ser lançadas lá no SWAP. Sistema novo, né? Vocês enquadraram no sistema novo, onde eu lanço as notas, onde eu lanço os conteúdos trabalhados em cada aula, tá? E aí nós vamos para o conselho de classe nosso, que é no dia 31, se eu não me engano é dia 31, nós temos um conselho de classe, tá? Analisando a situação de vocês e levantando as notas de vocês. Ok? Dúvidas? Nenhuma? Professor, eu não consegui marcar presença. Mas está aberto ainda. Mas não está aparecendo para mim marcar. Por quê? Não aparece seu nome? Não, não aparece a presença. Eu entro lá na plataforma para marcar e não aparece. Então, eu consegui marcar presença só no primeiro dia de aula. Ó, você vem aqui no geral, não é isso? Aí você veio em presença, né? Correto? Você veio aqui no seu registrar presença. Tá certo? Foi isso aí? Você enxerga só você. Você não enxerga todos, como eu estou enxergando aqui, né? E a hora que você marca... Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Suelen. Vou colocar em ordem alfabética, Sueli. Ó, cliquei no nome aqui, colocar em ordem alfabética. Mas seu nome nem está aparecendo aqui, Sueli. O seu aparece, tá para você? Então, a presença para mim não está aparecendo. Para me marcar. Suelen Vitória? É. Mas já marcou, ué. Uai, mas como? Se você marca uma vez, você não consegue de novo, não. Aqui, ó, autorregistrado, tá vendo aqui? Ó, Mas... Suelen Vitória. Não, porque aqui pra mim não tá aparecendo quadradinho vermelho pra me marcar. Mas pra mim aparece aqui que você já marcou aqui, ó. Então tá, se o Você senhor... tá enxergando ali? Ó, Tô. autorregistro, ó. Tá vendo? Ó, diferente da Sofia. Olha a Sofia, ó. Sofia não tem nada. Todos que estão com autorregistro aqui, ó, entraram lá e marcaram. Agora, se você tentar de novo, aí acho que você não consegue enxergar nada. O senhor tá aparecendo, tudo bem, porque pra mim não. Então tá bom. Tá bom, Tá, pessoal. obrigada. Obrigado. Boa semana, boa aula. E encontramos aí, tá, no dia 18. Oi. Muito obrigado, viu, professor? Um bom dia para o senhor. Bom dia. Muito obrigado. Tchau, bom dia. Obrigado. Tchau, Até bom mais, dia. gente.